Ah, fiel, eu falei o que pra vocês, fiel? Eu falei o que ontem? Eu disse, não se surpreenda se o Corinthians meter 3-0 lá na Argentina. Não se surpreenda. Eu disse que o time não tava jogando porque os caras queriam tirar o Dorival, porra, e conseguiram. Olha aí, teve mudança de ânimo, teve mudança de postura. Olha a diferença, fiel. Corinthians meteu 2 lá, 2 na Argentina. Jogar contra qualquer Argentina é difícil. E o Corinthians estreia na Libertadores com o pé direito, como eu disse. Representa com o like, fiel, se gostou, hypa pra nós e vamos ver a imprensa rasgar elogio, porque o Corinthians voltou. O Timão voltou. Representa, fiel, vamos lá. Pegou, nível de dificuldade muito grande. Bola aérea, cruzamento na área, aquela cabeçada para baixo. Ele fez 2 defesas importantíssimas para ajudar o Corinthians em momentos cruciais da partida. Vitor Birner, meio complicado escolher aí quem foi o melhor do jogo, né? Temos uns nomes importantes aí nessa noite contra o Platense. A estreia do Timão com vitória na Libertadores. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Marra, Jean, André, os fãs do esporte. Boa noite. O Corinthians confirma o seu favoritismo no jogo de estreia da Libertadores. Ainda não é um time, obviamente, com a cara do Diniz, mas também quando houve, e isso me chamou muita atenção, a paralisação para hidratação ou tempo técnico, não sei como devo chamar. Cooling break. Isso, eu estou imitando o termo. A gente viu o Diniz falando para os jogadores das partidas. O Yuri Alberto tem um belo... A tal da pré-assistência, né? Para assistência do Garro, a pré-assistência do Yuri Alberto é fundamental. Ele perde esse gol aí feito no primeiro tempo, uma péssima finalização. Mas no segundo tempo ele foi bem, essa pré-assistência aí para o Galo foi realmente sensacional. Pois bem, senhor André Kfouri. Pois bem, como vai? Depois de uma sequência muito ruim, melhor momento é impossível, hein, para o Corinthians recuperar a confiança e com um treinador novo aí, apostando no jovem Kaique, dando a braçadeira de capitão para o Garro, entre outras coisas. Tudo bem, André? Tudo bem, William. Tudo bem, pessoal. Uma ótima noite a todos. Eu acho que há um destaque, sim, que é o reaparecimento do futebol do Garro, né? Sim. Com passes, com o envolvimento que ele normalmente tem, principalmente no ano de 24 e em alguns momentos 25. Mas o sumiço do Garro foi um dos grandes defeitos que o Corinthians apresentou nas últimas partidas ainda sob o comando do Dorival, o que não significa que eu concorde com a demissão da comissão técnica anterior do Corinthians, mas eu só estou pontuando em relação ao que aconteceu e era uma situação que precisava ser resolvida porque o Garro é um jogador com capacidade para ser muito influente, sim, de diferentes maneiras. É claro que o fato do Yuri Alberto estar em campo, estar bem em campo, independentemente do gol que ele perdeu, como você mostrou no primeiro tempo, tudo isso ajuda porque todo bom jogador como o Garro precisa de companhia. Mas o futebol dele tinha desaparecido. A gente tem que considerar os problemas crônicos que ele tem, a questão do acompanhamento, da manutenção, que precisa ser feita para o Garro estar em campo em condições de ser um jogador decisivo como ele é. Mas hoje o futebol dele apareceu e eu destaco isso. E destaco mais um outro aspecto importante que a gente teve oportunidade de perceber com mais detalhes por causa não da parada para a hidratação, mas por causa do microfone que vai lá dentro do campo durante a parada para a hidratação, que para mim é o principal da parada para a hidratação. É isso. O nível de preocupação / atenção que o Fernando Diniz tem com os jogadores de defesa, hoje principalmente com o Gabriel Paulista. Foi. Não só no sentido de orientar a saída de bola, mas também para determinar um certo tipo de comportamento. Então, ali no primeiro tempo, ele reclamou que o Gabriel Paulista estava se desfazendo da bola com muita pressa. Ele queria que o zagueiro do Corinthians segurasse um pouco mais a bola para chamar o adversário mais para perto, porque isso cria superioridade numérica em outra área do campo e mais espaço, é uma questão óbvia. E talvez não por acaso o Corinthians tenha conseguido 2 gols em aproveitamento de espaço, em especial o primeiro. O segundo teve a origem numa cobrança de lateral. De qualquer maneira, time adversário fraco, mesmo em casa. O Corinthians foi melhor o jogo inteiro. E independentemente das condições, é muito importante não só pela situação na qual o Corinthians estava, mas por ser estreia na Libertadores, ainda por cima fora de casa, ganhar e começar a Libertadores com 3 pontos. E o Corinthians tem passado dificuldades com adversários mais fracos, seja aqui no futebol brasileiro, né?
seja já no ano passado, imagina, o Corinthians indo para a Libertadores no ano passado, aquela pré-Libertadores, lembra? Sim. Dificuldade com o adversário, que é muito inferior ao Platense, né? Então, assim, são boas notícias. O adversário é mais fraco? O adversário mais fraco do grupo? Não tem que ganhar, o que pode é isso. Mas tem que ganhar e tem que recuperar a confiança, tranquilidade, inclusive. Tem que começar a retomar a confiança e o bom futebol de determinados jogadores. E a gente falando aqui do Garro, vou até passar para o Calçade lá direto do estádio. Parece que a missão Garro, ela começa com o pé direito, hein? Calçade, tudo bem com você? Tudo bem, olá William, olá companheiros. Bom, o Diniz só veio porque o time não estava bem. E ele precisava melhorar o rendimento de vários jogadores. E é isso que ele pode fazer. Eu entendo que num primeiro momento é uma intervenção nisso, no ânimo, na crença de que o jogador pode jogar mais e melhor. Por exemplo, o Garro pode melhorar. Carrilho pode melhorar. Um cara que, se ele conseguir, seria incrível. Pedro Raul, que é um jogador que ficou marginalizado, mas por conta também daquilo que ele não entregava dentro de campo. Tem muitos jogadores para ele melhorar o rendimento. E a gente tem que entender assim, que a história do Diniz é um pouco essa. Melhorar o rendimento de jogadores e formar uma equipe competitiva. E isso está muito claro em toda a trajetória dele quando ele obteve sucesso. E ele tem no Corinthians um elenco que tem lá os seus defeitos na constituição do elenco e na construção. Por exemplo, jogadores de beirada, de velocidade. Ele foi de Kaique, e que era um menino que entrava no final com o Dorival. E o Dorival, gente, não estava errado. O Dorival acreditava no time que ele dirigia e entendia que poderia atuar de outra forma. O Diniz veio, colocou um escape, que é o garoto, uma equipe que veio para tocar bola, tranquila, atrair o adversário, jogar na velocidade. Primeiro tempo não foi bom, mas teve um lado positivo. O ímpeto do adversário, né? O Platense com a sua energia, sua vontade no primeiro jogo de Libertadores da história. Eu vi coisas muito bonitas aqui. O slogan, o lema do Platense, né? Quando ele se refere a Libertadores, ele diz: do bairro para o continente. E subindo aqui a arquibancada para a nossa cabine, entre os torcedores, quem estava lá era o bairro. Era o bairro. Você via famílias, crianças, pessoas mais velhas, mais maduras, gente que você bate o olho e sabe que é a galera que mora aqui do lado, né? É um clube que não tem muitos torcedores na Argentina, mas o bairro estava aqui. O bairro veio acompanhar e o bairro aplaudiu mesmo a derrota no final, porque sabe tudo o que aconteceu aqui. E do outro lado, um Corinthians que pode melhorar muito, que teve uma mudança significativa no segundo tempo. O Yuri Alberto, ele se juntava ao Kaique na primeira etapa, do lado esquerdo, com a ajuda do Garro também. E o que acontecia? Com o lado direito do Corinthians ignorado, para o Platense marcar, ficava mais fácil, vinha todo mundo, dobrava, triplicava a marcação e o jogo não saía. Na segunda etapa, o Kaique manteve-se do lado esquerdo, o Yuri Alberto veio para jogar em cima do Vitor Cuesta, que é um veterano, 37 anos, e aí o Corinthians conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, ter mais opções de ambos os lados, incomodar a marcação na direita, na esquerda. Então o segundo tempo, até pelos números, foi um segundo tempo muito melhor do Corinthians em relação à primeira etapa, mas tem decisões do Diniz nesse primeiro confronto? Tem. Teve tempo para treinar? Não. Ele teve tempo apenas para tomar decisões. E a decisão foi: vai jogar o Kaique, vai ser o escape. E o Kaique faz o primeiro gol. Foi isso que o Diniz teve tempo. E o legal aqui da cabine, às vezes a imagem não mostra porque ela está focada num determinado jogador. A cada lance, bola parada, tinha uma reunião no Corinthians. Era a reunião do Mateuzinho com o Gabriel Paulista, era o Ranieri conversando com o André. Sabe aquilo que você ouviu no vestiário e está tentando fazer dentro de campo? E está tentando buscar ali um entendimento, embora todos eles, jogadores do Corinthians, jogadores acostumados a atuar juntos, porém tem uma nova administração. Então era importante, como disse Fábio Santos, nossos companheiros também, era importante vencer. E o Corinthians venceu. Venceu uma equipe que só tem um sentido: bola do lado, cruzamento na área. Nos últimos 9 jogos, o Platense marcou 2 gols. Gols marcados pelo Lote,
que iniciou jogando. Então é uma equipe que tem uma dificuldade imensa e o Hugo defendeu aquela bola do jogo na primeira etapa, porque o 1-0 poderia mudar tudo por aqui. É verdade. Esse é um ponto de atenção para o Corinthians, essa bola aérea defensiva aí, ter espaço, se não fosse o Hugo. A gente, às vezes, tem que recorrer aos clichês mesmo, né? Eles já foram usados aqui, eu vou repetir, quer dizer, o fato de ganhou e era o que importava hoje, é o fato, é um fato. Eu acho que assim, não dá para olhar para a atuação do Corinthians e dizer que foi uma atuação maravilhosa, evidentemente não. No primeiro tempo, como você disse, bem inferior ao do segundo tempo, mas acho que também até a metade do segundo tempo não é que o Corinthians estivesse produzindo, criando. É um time que tem tido muita dificuldade de produzir, que vinha sendo assim, e não dá para exigir que a chegada de um treinador mude tudo de uma hora para outra. Isso evidentemente não vai acontecer. Mas como disse o Calçade, eu acho até que se eu tivesse que apontar os destaques do jogo, eu apontaria o Garro, como disse o André, porque ele dá 2 assistências e que são 2 assistências especiais para os gols, mas dá uma terceira também que o Yuri Alberto desperdiça. Foi. Então ele dá 3 passes daquele Garro, daquele grande Garro, e talvez o torcedor mais otimista já possa começar a pensar, pô, será que aquilo que o Diniz fez com o Ganso, que era um cara em baixa, no momento que começou a ser treinado pelo Diniz e virou aquilo que virou, né? Inclusive no título da Libertadores, será que ele vai fazer com o Garro o que ele fez com o Ganso? Seria uma grande notícia para o Corinthians. Lembrando que o Garro não é que faz tanto tempo assim que não joga em alto nível. O Hugo também merece todos os méritos e destaques, porque faz 2 defesas bem complicadas e a primeira mais importante pela situação do jogo. Então, é um goleiro que acho que na hora que aparece bem defendendo a gente tem que destacar, né? Não é só pegando pênalti, é na bola rolando também, e ele foi muito bem. E o gol do Kaique, para mim, mais do que destacar o Kaique, destaca o Diniz, porque aí é o que o Calçade falou. Eu estava até olhando, o Kaique ele jogou, se a gente considerar só o Campeonato Brasileiro, esquecer de alguns jogos do Campeonato Paulista, o máximo que ele tinha jogado pelo Corinthians era 26 minutos numa partida. 26. O cara começa como titular e o cara faz o gol com uma frieza de veterano, que ele não é, que abre o caminho para a vitória do Corinthians. Porque não acho que o Corinthians estivesse jogando bem nesse momento, né? Eram 7 minutos do segundo tempo, o Corinthians não tinha ainda criado grandes chances, mas o gol, claro, com um grande passe do Garro, mas a frieza do Kaique, que foi uma escolha inusitada do Diniz, que permitiu ao Corinthians abrir caminho para essa vitória. Então, acho que, no fim das contas, por mais que não tenha sido uma grande atuação do Corinthians, só o fato de você poder apontar tantos destaques, eu acho que já é positivo olhando para frente. Acho que você queria a palavra. Vamos só ouvir os jogadores do Corinthians saindo do gramado, aí eu volto com você. Tá bom? Tá bom. Bora. Yuri, você já é conhecido como Wolverine, né? Por conta das suas lesões, você volta antes. Desculpa. Agora até no dente, conta como é que foi isso, como é que foi a tua conversa com o Diniz, porque o que a gente apura ele que saberia hoje se você poderia jogar ou não. Pô, eu tô com essa dor no dente desde terça-feira passada, uma dor absurda. Meu siso cresceu na diagonal e veio empurrando todos esses dentes da frente aqui, então tava tudo muito dolorido, fora a dor do siso. E aí na segunda-feira eu falei pra ele que não tinha jeito, eu tinha que fazer isso de alguma forma, porque tava doendo muito e me incomodando, tirando meu sono. E na segunda-feira mesmo a gente conseguiu fazer isso e eu prometi pra ele que eu me recuperaria muito rápido para que eu pudesse estar disponível e pronto para poder jogar hoje. E graças a Deus eu pude vir aqui e ajudar a nossa equipe a sair daqui vitoriosa. Agora, falar sobre a importância, né, do seu gol, a importância dessa vitória depois de 9 jogos consecutivos sem conseguir vencer, pressão por parte da torcida também. Pô, foi uma sequência, uma semana muito difícil para nós, mas graças a Deus a gente pôde ser muito resiliente e sair daqui vitorioso, junto com o apoio da nossa torcida também, que estava aí presente hoje. E a tua participação, né, com 2 grandes assistências, o torcedor gritando o teu nome, empolgado, porque é claro, você sabe que você é um grande ídolo da torcida corintiana e hoje você consegue retomar aí um futebol. Sí, estoy feliz, mas también estoy consciente de un momento que a gente estaba viviendo. Hoy con esta victoria conseguimos respirar y continuar o voltar a acreditar en eso que Corinthians tem que ser, que nuestro grupo ya demostró y hoy más una vez
a gente demostrou para que está Corinthians en esta competición, porque acho que o sonho de todo corintiano, o sonho desde que eu cheguei aqui é esta competência. Então hoje foi esse começo, é só o começo, e agora descansar porque sabemos que temos um jogo muito importante, um jogo para terminar de virar essa chave e dar essa retomada também no Brasileirão que a gente está precisando. Exatamente sobre isso, né? No final da partida, os torcedores gritando que domingo é guerra. Então, o que falar sobre esse clássico que é tão importante, né? Para a torcida do Corinthians, vem nessa sequência, consegue a vitória hoje, mas sabe que domingo já vira a chave para outra competição. Sim, como falei, a gente agora é descansar. Hoje foi um jogo muito desgastante. Temos 2 dias para recuperar o máximo possível. Escutar também aí o que a gente fez bem, o que a gente fez errado para continuar melhorando. E o domingo todo mundo sabe que esses jogos são jogos que a gente tem que ganhar, não tem outro resultado, e acho que nosso time, nosso grupo está preparado para essa guerra, como fala a torcida, né? Muito bem. O senhor Mário Marra queria a palavra antes. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Boa noite. Quando um clube de futebol toma a decisão de contratar o Fernando Diniz, parece que vem no pacote Fernando Diniz uma quantidade incrível de verdade absoluta. Mas as pessoas às vezes esquecem que o Fernando Diniz ele é um profissional do futebol e esquecem de ver os detalhes disso, né? Olha isso. Campeão da Libertadores. Isso é estratégia. O dinizismo está diferente? Não, hoje era um jogo para ser estratégico. Olha a linha... Como ele já foi em alguns outros momentos de estreia. Por exemplo, em São Paulo e Flamengo no Maracanã. São Paulo e Flamengo, exatamente. Fluminense e Palmeiras. Exatamente. Olha isso aí, William. Acho que tem alguns pontos para a gente observar em relação a essa tela, que uma delas é a linha média, de posicionamento médio do Corinthians é uma linha baixa. O Corinthians jogou no seu campo. Um jogador mais adiantado e que nem saía tanto assim do círculo central, o Yuri Alberto. Tem coisa para ser ajustado? Claro que sim. Olha o corredor do lado direito. Quase ninguém ocupa. Exato. Do lado esquerdo é o Kaique, é o que o Jean falou. O Kaique era um jogador que já tinha chamado a atenção do Fernando Diniz no jogo do Corinthians contra o Vasco no Brasileiro do ano passado. A gente levantou os números lá na redação, né? O Kaique não errou nada no jogo. 100% de acerto em passes no campo de ataque. Ele não teve uma participação deslumbrante, assistência, gol. Mas foi muito eficiente. Mas o técnico adversário, hoje, o técnico dele, observou e puxa o menino para jogar. Então, é o que o Jean destacou, de ser um jogador de velocidade e ainda premiado. É um carimbo na estreia do Fernando Diniz. E outro dos grandes mitos, posse de bola. O Hugo vai ter que isso... Não, o Platense teve mais posse de bola. Sim. Então, é um jogo que ajuda... Não teve a tal da saidinha hoje, não né? Teve. Isso aí, Deu tempo ainda. Ele exatamente, ele é um treinador que, obviamente, ele tem as convicções dele, e as convicções dele não estão ali para que ele bata no peito no final do dia e fala, venci com as minhas convicções. Não é isso, as convicções para ganhar jogos. Ele é competitivo. E hoje, se você quiser usar essa expressão, ele abriu mão. Como ele vai abrir mão outras vezes. Marra, sabe que eu me lembro, enquanto você falava, da estreia dele pelo São Paulo. Não vou esquecer nunca. Contra o Flamengo do Jorge Jesus no Maracanã. Contra o Flamengo no Maracanã. Ele tinha a completa noção e convicção de que não dava para aplicar logo num primeiro jogo contra um adversário como o Flamengo do Jorge Jesus fora de casa, todas as convicções que ele tem sobre futebol. Então, é importante ressaltar isso também. O Diniz é muito inteligente. Você pode não gostar do que ele prega, do tipo de jogo. Quer dizer, você pode até ficar irritado, por exemplo, né, quando o Birner citou a fala dele, e a gente vai ver daqui a pouco a fala dele no intervalo lá. Você pode até não gostar dessa lógica, se errar, dane-se. Você pode não gostar dessa lógica. Você tem direito de não gostar dessa lógica. Mas também ele não é burro de aplicar essas convicções... Sem treinar. Exatamente. Em condições que não são favoráveis para ele tentar aplicar. E acho que o que a gente viu hoje, guardadas as proporções, porque óbvio que uma coisa é enfrentar o Flamengo do Jorge Jesus, a outra é enfrentar Platense, né? Porque são coisas completamente diferentes e níveis completamente diferentes.
Mas é isso, ele olha para o contexto, por contexto entenda-se o adversário, o lugar, o time dele, o quanto ele treinou, o quanto não treinou, e aí ele vai eventualmente aumentar ou diminuir o grau das convicções dele e aí, aplicadas. Jean, assim, Fiel, é o seguinte, minha humilde opinião, eu não vou empolgar, emocionar ainda não com essa vitória. Até porque essa vitória estava na cara, eu sabia que viria. Quer dizer, todo mundo sabia, mano. A gente tinha certeza que os caras queriam derrubar o Dorival. Então, eles estavam fazendo um corpo mole, pô. Corpo mole, escolhendo o jogo. Agora não, vocês vão ver outro Corinthians diferente. Vai ter um dedo do Diniz. Diniz vai contribuir para isso, para o Corinthians mudar. Mas o principal fator vai ser os jogadores mesmo, pô. Eles mesmos vão ter outras atitudes. E vocês vão ver. Diniz vai dar certo no Corinthians. Eu não gosto do Diniz. Eu não gosto do dinizismo. Eu não gosto. Aquele futebol tic-tac eu não gosto. Principalmente lá atrás, na cabeça da área. Mas eu acredito que o Diniz vai dar certo no Corinthians sim, mano. Eu acho. Eu tenho um feeling que me diz, eu tenho uma coisa que me diz que esse cara vai ser campeão no Corinthians. Gostou da estreia do cara? Comente o que você achou do Corinthians hoje. E o Kaique? Kaique fazendo gol em Libertadores. Se eu não estiver enganado, é o primeiro gol dele no profissional, mano. Me corrija aí se eu tô enganado. E o cara faz gol em Libertadores. Representa com like fiel. E só quer Corinthians. E me parece que o Garro voltou. Representa, fiel. Tamo juntos. E vai, Corinthians. Garro e Bidon junto. E o Garro jogando muito assim. Porque o Garro, quando joga com o Bidon, ele se esconde. E faz o Bidon também se apequenar. Mas hoje não. O Garro jogou bola. Representa, fiel.